Evangelho segundo João, capítulo 14, do versículo 27 ao versículo 31. Nós cantamos a Deus aqui por meio de seu Filho, oramos cantando ao Senhor para que Ele nos dê a sua paz. Dá-nos tua paz, e meu espírito descansará somente em ti. E é desta paz que Cristo não só é, como anuncia dar a todos aqueles que pertencem a Ele, é de que fala o texto. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. O Senhor Jesus Cristo continua dizendo aos seus discípulos o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Vamos orar, irmãos? Ó Deus santo e bendito, Pai, nós estamos aqui para adorá-lo, agora ouvindo a tua palavra, ó Deus, a pregação da mesma. Ó Pai, dá-nos em Cristo a paz, que excede todo o entendimento. E que cada coração presente, ó Pai, do teu povo, dos teus filhos, seja de fato munido com esta paz, ó Deus, para que enfrente a vida, sem esmorecer, ó Pai. Abençoa-nos, Pai, dá-nos mais de Cristo, mediante a palavra do Senhor, e dá-nos da paz de Cristo. Em nome dele nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, Jesus continua falando aos seus discípulos e chamando-os, meus irmãos, a não temerem, a não se perturbarem. Ele continua munindo os seus discípulos com promessas, com bênçãos que ele mesmo promete e concede. Ele já havia prometido partir para o Pai e preparar um lugar para os seus discípulos. Lembram-se? Os quartos no reino de Deus estão preparados para aqueles que creem em seu nome. Mas ele também não só prometera, partindo, preparar lugar, um quarto para cada um deles, como assim também para cada um de nós que cremos em seu nome, mas também prometeu, ao ir ao Pai, enviar o seu Espírito para habitar no coração daqueles que creem no seu nome. E agora ele promete a sua paz. Ele diz aqui: a minha paz vos dou. Prometendo estas coisas, irmãos, inigualáveis, como o mundo não pode dar, como ele mesmo aqui, o Senhor, afirma, ele está consolando, está fortalecendo seus discípulos para aquela hora escura, aquela hora difícil que se aproxima. Em breve, o príncipe do mundo, que é Satanás, através da sua obra, tiraria momentaneamente o Senhor Jesus Cristo da companhia dos discípulos, e eles se entristeceriam. Por isso Jesus está fortalecendo eles com promessas, para que eles permaneçam firmes naquele momento. E uma das promessas maravilhosas que Deus não só promete, como dá, é a sua paz. Ele diz, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Irmãos, a palavra paz, ou o termo paz, que no hebraico, como os irmãos sabem, é shalom, era uma saudação muito comum entre os judeus, era uma saudação judaica usual. Quando um judeu, e até hoje é assim, não só nos tempos de Cristo, mas até hoje é assim. Quando o judeu encontra com outro judeu, ele saúda este conterrâneo com a paz. Saudar com a paz é dizer que a paz de Deus esteja com você. Então, quando dois judeus se encontram, eles dizem shalom, paz, que a paz esteja com você. E quando eles vão embora,
quando eles estão para se despedir, eles também usam esse termo. É muito comum, eles dizem paz, que a paz esteja com vocês. Então, esse termo é usado, é costume, né, usar esse termo entre os judeus, tanto em encontros como em despedidas. E o Senhor Jesus aqui está se despedindo. Daqui a pouco ele não estaria mais com seus discípulos. E é por isso que ele diz: deixo-vos a paz. Mas não é uma paz qualquer. É a minha paz, diz o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a paz é uma das características fundamentais do reino de Cristo. O reino de Cristo, o reino de Deus por meio do seu Filho, do seu Cristo, ele possui paz inigualável, incomparável. No Antigo Testamento, o reino do Messias, ele é caracterizado por paz. Vocês se lembram que na promessa de Isaías, no capítulo 9, quando um menino nos é dado, lembram-se? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele é chamado, esse menino, de príncipe do quê? Príncipe da paz. O reino messiânico é caracterizado por paz. Esse menino que nasceria, que é o Cristo, ele seria o príncipe da paz. Mas em Isaías também diz que no reino desse Messias, todos os seus cidadãos, todos os filhos de Deus seriam ensinados por ele. E seria a grande paz que eles teriam. Lá em Isaías 54, 13 diz assim: todos os seus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Então veja que no reino de Deus, que virá sobre a nova Jerusalém, que é a igreja de Cristo, redimida, gloriosa no futuro, naquele dia da vinda, neste reino haverá paz, e os filhos deste reino terão paz, desse reino messiânico, o reino de Cristo. Mas em Isaías também diz que através do Messias, do rei, do príncipe da paz, Deus faria paz. Olha o que diz Isaías 57, 19: como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor. Paz para os que estão longe, que virão a crer em mim, e paz para os que estão perto, ou seja, judeus e gentios. Veja então, o meu ponto aqui, o nosso ponto aqui, irmãos, é Márcio, Felipe, Nathalie, José, é demonstrar que paz é uma característica do reino de Cristo, o reino messiânico, o reino que foi prometido. Ele seria um reino fundamentado na paz. Ele dá paz àqueles que são cidadãos desse reino. E Jesus, como rei desse reino, o reino eterno, ele anuncia paz. É por isso que ele diz: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Como Messias, ele está cumprindo a promessa no Antigo Testamento, que o reino de Deus traria paz. E ele é o rei. Então ele está cumprindo. Eu vos dou a minha paz. A expectativa foi cumprida então em Cristo. Aquilo que prometeu o Antigo Testamento, desse reino de paz. Tanto que o evangelho do reino é um evangelho da paz. Olha só o que diz Atos. Atos: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. O evangelho de Cristo é chamado evangelho da paz. Cristo é aquele que dá graça e paz, segundo a sua obra. Olha o que Romanos diz: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santos, graça a vós outros e paz. Da parte de quem? Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora, os que estão no reino pela fé, aqueles que se tornaram filhos de Deus, cidadãos do reino pela fé, agora eles têm a paz do rei. É por isso que os apóstolos saúdam dizendo: graça a vós outros e paz da parte do rei, da parte do Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz em Romanos 5:1 que justificados mediante a fé pela obra e pessoa do Senhor Jesus Cristo, temos o que com Deus? Temos paz. Veja que toda a expectativa do reino fundamentado na paz no Antigo Testamento é cumprida em Cristo Jesus. É por isso que agora ele diz: eu vos dou a minha paz, porque ele é o rei do reino da paz. Então ele não só é a paz, mas pode dar paz a todo aquele que vem a ele. E no âmbito, meus irmãos, individual,
a gente falou do reino, não é isso, Renata? Do reino, Vitor. Mas no âmbito individual, esta paz nos chega a cada um de nós e garante a cada um de nós serenidade em meio à dificuldade e dissolve os nossos medos, como a parte final desse versículo mostra, desse versículo de número 27. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta paz que é de Jesus Cristo, porque é a paz dele que ele dá, então não é uma paz qualquer, é uma paz dele, Roberto querido e Graça. Ele dá esta paz que excede todo o entendimento e guarda todo o coração da ansiedade, do medo, das preocupações deste mundo. O Senhor Jesus Cristo, ele não é só Senhor desta paz, mas ele mesmo possui esta paz, por isso ele dá. Você se lembra quando Jesus Cristo foi julgado injustamente por aqueles homens que posteriormente o crucificaram, como ele se comportou? Eu vou lhes lembrar. Lá em 1 Pedro, Pedro diz como foi o comportamento de Jesus quando julgado. Diz assim: o qual, Jesus, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, quando envergonhado, quando zombado, não revidava com ultraje. Quando maltratava, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo, Cristo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. O que fez com que Cristo, naquele momento de extrema dor e sofrimento, de injustiça, não abrisse a sua boca? O que fez com ele? Que ele não revidasse violência por violência. O que fez? A paz. A paz de saber que ele ama o Pai, e que o Pai o ama, e que o Pai em seu amor não o abandonará. Lembra-se quando, nós vamos ver isso aqui, que quando os discípulos vão abandonar a Jesus, Jesus diz assim: todos me abandonaram, mas eu nunca estou só, o meu Pai está sempre comigo, e essa é a paz. É a paz do filho que sabe que está no amor do Pai, que aconteça o que acontecer, ainda que o mundo se levante contra ele, o Pai lhe ama, e o Pai lhe quer bem, e ele está em paz. É por isso que ele não abriu a sua boca. Como diz Pedro, ele entregou-se àquele que julga retamente, ele está em paz. E esta é a paz que ele dá. É a paz, segundo Paulo em Filipenses, que excede todo o entendimento, que guarda o coração do crente e a mente do crente em Cristo Jesus. É aquela paz que excede todo entendimento, porque numa circunstância em que ninguém poderia ter paz, o crente a tem. É por isso que excede o entendimento. Como é que alguém pode ter paz num mundo caótico, num mundo de fato cheio de ódio, de maldade, de injustiça, de ingratidão, de pecados? Como é que alguém pode ter paz num contexto desse? Mas é a paz que Cristo dá, que excede todo o entendimento. Eu vos dou a minha paz. A paz com Deus. Quando Cristo nos reconcilia com Deus, então esta é a nossa paz. Deus não está mais irado contra nós. Deus nos ama. Aconteça o que acontecer. E nós estamos na sua paz. Essa paz que Cristo oferece. E não só oferece, como dá. Irmãos, esta paz, como Cristo adverte, lembra? Não é como a paz do mundo. Não é como o mundo dá. Olha só a continuação do versículo. Não vou-la dou como a dá o mundo. Irmãos, na Bíblia, a palavra shalom, paz, nunca, atenção irmãos, prestem bem atenção nisso aqui, prestemos bem atenção. A palavra paz, a ideia de paz na Bíblia, ela nunca significa simplesmente ausência de perturbações. Antes disso, ela significa tudo o que contribui para o nosso bem com relação a Deus, com a nossa vida para com Deus, o nosso amor para com Deus e o seu amor por nós. Então, paz na Bíblia não é ausência, apenas ausência de provações ou tribulações, mas a paz tem a ver com a harmonia entre o homem e Deus. Apesar dos pesares, tudo está certo entre a minha pessoa e o Deus Santo por meio de Cristo. Cristo arranjou, consertou a minha relação com Deus.
E agora, apesar dos pesares, eu tenho a paz verdadeira, a paz que o mundo não pode dar. Irmãos, a paz que o mundo oferece é a paz da fuga, a paz que vem de evitar perturbações e de se recusar a enfrentar as coisas. Essa é a paz do mundo. Eu vejo as pessoas dizendo: olha, não vem me perturbar não, que eu quero paz. Não é o que eles falam? Não me venha com problemas, que eu estou em paz, não venha perturbar minha paz. Esta paz é circunstancial, ela é frágil. Ela não é uma paz melhor que resiste ao mundo. Porque ela só está de pé na ausência de tribulações. E como neste mundo, cheio de aflições, nós nos veremos livres de tribulações? Jamais. Então essa paz é frágil. Mas não é, obviamente, a paz que Cristo dá. Jesus é o único que pode dar paz verdadeira, de uma forma totalmente inesperada, porque Ele dá esta paz por meio do seu sacrifício. O seu sacrifício nos traz paz com Deus. Hemos-se justificados, pois, mediante a fé em Cristo, temos paz com Deus. E só assim, em paz com Deus, nós teremos paz. E isso é possível por meio do sacrifício de Cristo. Olha o que Paulo diz quando escrevendo aos Efésios, ele fala. Olha só, falando de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. E aí diz mais. Porque Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, para que de dois povos criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz por meio da sua cruz. E aí diz mais, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longes, e paz também aos que estavam perto. A cruz de Cristo nos trouxe paz, não só com Deus, mas uns com os outros. E, meus irmãos, esta é mais uma razão pela qual os seus discípulos então são ordenados a não temerem nem se perturbarem, mesmo dentro de um contexto que envolveria morte e dor. Lembram-se que todo esse contexto aqui no qual Jesus fala, aquela noite de quinta-feira anterior à sexta-feira, onde ele seria crucificado e os discípulos estariam sem a presença temporária de Cristo ali, todo esse contexto de morte, de dor, de lamento, de sofrimento, e é nesse contexto que ele ordena, como diz o final do versículo 27, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não fiquem com medo, não tenham medo. Eu vos dou a minha paz. Mas veja, a paz é mais uma das bênçãos que Deus nos dá para fortalecer-nos neste mundo. Porque ele já disse que ia para o Pai e nós devemos crer nele, porque quando ele fosse, ele prepararia para nós um lugar. Aconteça o que acontecer conosco aqui, nós temos um lugar no reino dos céus. Esse é o motivo de nós não andarmos perturbados. Aí ele diz mais, quando eu for, eu vou enviar o Espírito. Ele vai habitar em vocês. Ou seja, Deus está conosco. Mais ainda, está em nós. Que nós temeremos. Deus fará a obra em nós. Ainda, apesar de nós mesmos, Ele está em nós. Ele completará a obra. Ele jamais vai nos abandonar. Jesus diz, eu vou enviar o Espírito que estará para sempre convosco. Para sempre Ele estará convosco. Estão vendo? Todas essas promessas, elas são para fortalecer os discípulos. São para consolar os discípulos num mundo de aflições. Vocês têm um lugar no reino dos céus. Eu mesmo vou preparar um lugar. Eu vou enviar o meu Espírito a vocês e eu dou a vocês a minha paz. O acerto entre vocês e Deus, o Todo-Poderoso. Ele ama vocês. Vocês são agora objetos do amor dele. E nada vai mudar isso. Aconteça o que acontecer. Ele está nos fortalecendo com essas coisas. Neste mundo caótico. Irmãos, a paz de Cristo é um dom especial, superior a riquezas, vida tranquila e prosperidade. Na melhor das hipóteses, essas possessões, riquezas, vida tranquila, prosperidade, são bastante questionáveis. Na melhor das hipóteses. Com frequência, essas coisas, riquezas, vida tranquila e prosperidade, causam mais danos que benefícios à alma, não é verdade? Pensa só. É verdade. Quando nós estamos tranquilos, quando as circunstâncias ao redor estão calmas, nós temos a inclinação de nos esquecermos de Deus. Quando há muito dinheiro na nossa conta,
Nós temos a inclinação de aproveitar a vida e não a ciência ou a consciência de que dependemos de Deus, somos miseráveis. Essas coisas que o mundo dá, riqueza, prosperidade, elas têm mais inclinação de nos perturbar e nos prejudicar a alma do que ajudar. É por isso que o crente diz como o salmista: foi-me bom ter passado por aflição. Vocês entendem? Entendem isso? Foi-me bom ter passado por aflição, para que eu aprendesse os seus mandamentos. Aflição dada pelo príncipe da paz é bênção. É bênção. Porque é o contexto que Deus nos dá em seu Filho para receber essa paz que o mundo não pode dar. A paz no meio da aflição. O paz diante da morte. A paz diante da morte. A paz diante de todo e qualquer sofrimento. Irmãos, não devemos nos admirar que esse legado foi apresentado tendo, de fato, a enfática exortação: não se turbe o vosso coração. Por isso, meus irmãos, por isso, nós devemos ir a Cristo e crer nele, saber que ele é a nossa paz. E assim não nos perturbarmos, nem temermos. Se você anda com medo, é porque te falta Cristo. Ou pelo menos te falta mais de Cristo. Se eu ando perturbado, é porque eu não tenho meditado nas promessas de Cristo, nem crido nelas. Daí é a fonte do meu medo. Daí vem as minhas perturbações diante da vida. Porque eu não tenho ido a Cristo. Eu não tenho ido à sua palavra, às suas promessas. Se Deus é por nós, em Cristo, quem será contra nós? Se em Cristo todas as coisas cooperam para o meu bem, por que eu tenho medo? Por que eu tenho medo? Se no meu Cristo todas as coisas cooperam para o meu bem, por que eu estou temendo então? Vá a Cristo. Vá à sua palavra. E não haverá mais medo. Não haverá mais medo. Desse mundo caótico. Há uma paz que excede todo entendimento. A paz de Cristo. Mas vamos lá. Continuando. Depois desta ordem de Cristo, de eles não temerem, nem se perturbarem, porque Cristo dá a sua paz, os discípulos ainda fracos relutam contra os seus sentimentos acerca da iminente partida do Senhor. É por isso que agora o Senhor luta contra o medo deles, dizendo, versículo 28, vamos ler juntos? Ouvistes que eu vos disse, eu vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegra-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai... Irmãos, Jesus está ainda consolando os seus discípulos. Ele que dá a paz, a dá com promessas, lembrando aos seus discípulos o que ele havia dito a eles: vou e volto para junto de vós. Ele já havia dito: por um tempo não me vereis, por mais um tempo me vereis. Então ele está lembrando: eu não vos disse, eu vou, é verdade, mas eu volto para junto de vós. E aí ele diz assim: se me amasseis, alegra-vos-eis de que eu vá para o Pai. Meus irmãos, a morte do Senhor Jesus Cristo, e aí então, depois de sua morte, a sua glorificação por meio da ressurreição e a sua partida para o Pai, todas essas coisas cooperavam para o bem de Cristo, para o bem dos discípulos e para o bem dos escolhidos em todo o mundo. Por isso eles deveriam se alegrar. E eles não estavam alegres. Porque Jesus diz, se vocês me amasseis, e aqui não quer dizer que eles não amam, mas o amor deles é imperfeito. Eles precisam amar melhor, como nós também. Se vocês me amassem, a ideia é, se vocês quisessem o meu bem, vocês se alegrariam com a minha partida, porque eu vou para junto do meu Pai. Acima de tudo, Jesus Cristo ama o seu Pai.
E é uma alegria incomparável para o filho voltar ao seio do pai. Voltar para o pai, para a glória que ele tinha com o pai antes que houvesse. E a glória que ele deixou e abriu mão dela para se encarnar e sofrer e morrer. Só que agora está próximo Cristo de cumprir toda a vontade do Pai e voltar para o Pai. Então ele está alegre por isso. Ele diz: vocês deveriam se alegrar comigo, que eu vou para junto do meu Pai. Porque essas coisas cooperam para o meu bem. Diz Cristo: isso é bom para mim. Vocês vão se alegrar por minha causa. Mas cooperam para o bem de vocês também, eu ir. Lembram-se? Quando eu for, eu vos enviarei o Espírito. É para o bem de vocês que eu estou indo. Eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou enviar o Espírito, poderoso Deus, Espírito, para habitar em vocês para sempre. Mas eu tenho que ir para que isso aconteça. Então vocês deveriam se alegrar com essas coisas. E para o bem do mundo. Porque eu vou através da minha morte e da ressurreição. E se eu morrer, muitos viverão. Por isso, meus irmãos, que a paz e a alegria, como está aqui, né? Vocês se alegrariam. Elas não chegam plenamente a nós. Por quê? Porque nós sempre estamos olhando para a nossa situação momentânea. Nós temos dificuldade de olhar para o todo. Como é que o que Deus opera, segundo a sua providência, vai contribuir para o bem final? Nós temos dificuldade para olhar além o agora. Nós nos concentramos em nossos sofrimentos, em nossas dificuldades. Nós não olhamos para o todo. O que Deus pretende com isso? A glória dele de nos transformar por meio do sofrimento iguais ao seu Filho. Nós não vemos essas coisas. Mas se nós víssemos e entendêssemos, então o que diz Tiago ficaria mais claro. Olha o que diz Tiago. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações, várias, não poucas, várias provações, sabendo, agora veja além, não fique na provação, veja além, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, porque por isso é que é muita provação, porque você não persevera em pouca provação. Perseverança necessita muita provação. Por isso ele diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Este é o fim. Este é o fim. Perfeitos e íntegros. E quando nós sofremos por amor a Cristo, ou sofremos enquanto vivemos para Cristo, é apontando este fim como objetivo. Por isso Jesus diz: eu sei que vocês estão tristes porque eu vou entregar a minha vida e eu serei retirado por um pouco do meio de vós, mas vocês deveriam se alegrar. Vocês deveriam se alegrar. Porque isso está de acordo com um plano maior. Você vê assim? Quando você está sofrendo, seja o que for que você esteja sofrendo, você consegue ver assim? Que aquela sua enfermidade, que aquela sua provação na sua família, que aquela oposição que levantaram contra você no trabalho, que todas essas coisas cooperam para o seu bem. Cooperam para que você seja mais parecido com Cristo. Você tem que ver assim. Porque é isso, se você crê, que está acontecendo. Deus está usando todas estas coisas para tornar você a imagem do seu Filho. E você deveria se alegrar. Até a morte coopera para o nosso bem. Talvez sem aquela enfermidade que nos levará à morte, nós não estaríamos pensando na vida eterna. Mas Deus sabe como trata conosco. E às vezes nos envia enfermidades para que nós olhemos para o alto.
para que nós coloquemos nosso coração mais lá e não aqui, para que vivamos eternamente. Os cristãos geralmente são mais alertas e se importam mais com suas próprias tristezas e lamentações do que para com as coisas celestiais que trazem alegria ao seu mestre. Meus irmãos, olhemos para além, para a vontade de Cristo para nós, e não apenas para as circunstâncias. Se nós olharmos para Cristo, para a sua obra, aquela obra final, nós teremos alegria. Tire os seus olhos das circunstâncias, coloque-os em Cristo, e no seu reino futuro, e nas suas promessas certas, e você terá alegria, em meio a toda a tribulação. Vamos continuando? Jesus Cristo no final diz assim: pois o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. Esta afirmação de Cristo, ela é costumeiramente mal entendida. Alguns dizem que Cristo é menor do que Deus em natureza, que ele não é um Deus, que ele é um mini Deus, um deusinho. Ou talvez nem Deus ele seja apenas um homem que foi feito filho de Deus pela sua obediência, mas ele não compartilha da natureza de Deus. O arianismo, por exemplo, uma seita dos primeiros séculos, cria assim. Houve um homem chamado Ário, no início da igreja cristã, que não cria em Jesus, e os seus seguidores também não, posteriormente, que não cria que Jesus era Deus, tinha natureza divina. E um dos textos que eles usam é esse texto, quando Jesus diz: o Pai é maior do que eu. Está vendo? Então Jesus não é Deus, porque o Pai é maior que ele. Mas não é isso, certamente, que o texto diz, até porque já vimos no Evangelho de João, o Evangelho, senão o maior Evangelho, que fala sobre a divindade de Cristo. Quando no final do Evangelho, Tomé vai dizer: Senhor meu, a Jesus Cristo, falando a Cristo, Senhor meu e Deus meu. Então o que é que diz o texto quando Jesus diz: o Pai é maior do que eu? Irmãos, a questão aqui não é ontológica, ou seja, do ser de Cristo, mas a relação entre o Pai e o Filho. Ambos são o mesmo Deus, mas embora isso seja verdade, o Filho está sujeito ao Pai na sua encarnação. É mais ou menos, imagine assim que alguém dissesse, como exemplo: o governador do estado do Rio é maior do que eu. Isso tem a ver com o aspecto ontológico do ser? Ele é mais homem do que eu em sua natureza? Não. Ele é tão homem quanto eu sou. Mas ele é maior do que eu em autoridade, em riqueza, em influência. Ele é maior do que eu. Certo? Então é mais ou menos isto que aqui o texto aponta. Jesus não está falando que o Pai é maior do que ele em natureza, mas de fato agora com a sua encarnação em status. Quando Jesus se encarna, Paulo diz isso, ele abriu mão da sua glória, aquela glória que o Pai tem. Ele deixou aquela glória momentaneamente para se encarnar, e ele abriu mão daquela glória. Agora, por meio da sua ressurreição, ele está voltando àquela glória. Tanto que no capítulo 17, Jesus vai dizer assim, no capítulo 17 de João, Jesus vai dizer assim: Pai, restitui-me novamente a glória que eu tinha antes de que houvesse mundo. Então a ideia de restitui-me a glória que é minha, que eu deixei para me encarnar. Então, nesse sentido, na figura humana, o Filho é menor que o Pai. Tanto que o Salmo diz que Deus o fez menor que os anjos, um pouco menor que os anjos, diz o Salmo. Que Jesus, em sua encarnação, se tornou homem, e nisso ele foi feito um pouco menor. Mas não quer dizer que ele não continuasse Deus, ele é o Deus homem. Nesse sentido, o Pai é maior do que Cristo, nesse sentido apenas, porque o Pai mantém a sua glória, e Jesus abriu mão dela temporariamente, para se fazer reconhecido em figura humana. Ok? Nesse sentido, o Pai é maior. E é por isso que ele está alegre por voltar ao Pai. Vocês deviam se me alegrar comigo, porque eu estou voltando para o Pai. Porque quando eu voltar para o Pai, a glória que eu tinha com Ele antes que houvesse mundo me será restituída. Mas agora eu sou menor que o Pai.
É nesse sentido. Vamos lá? Versículo 29. Diz assim, vamos ler juntos? Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer... Irmão, Jesus Cristo não está dizendo todas essas coisas para humilhar os seus apóstolos, dizendo, olha, se vocês me amassem, vocês estariam felizes com a minha partida. Ele está dizendo isso para humilhar. Mas está dizendo que para que quando acontecesse, quando ele partisse, os discípulos poderiam crer. Porque ele falou da sua partida. Então ele está fortalecendo os seus discípulos, dizendo a eles coisas que hão de acontecer, para que quando acontecessem, eles dissessem, ele nos disse que iria, que chegará a hora da despedida, que ele iria para junto do Pai. Então Jesus dizendo, essas coisas eu tenho vos dito, para que vocês creiam quando elas acontecerem. Ok? Agora veja o versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Irmão, esse versículo aqui é muito poderoso. Jesus não dá a entender aqui, com essa frase do início, já não falarei muito convosco, o fim do discurso. Não é que ele vai parar de falar, até porque o texto continua no capítulo 15, 16... 17, ele falando com os discípulos. Então como é que ele pode dizer que eu não falarei mais convosco se ele continua falando? O texto diz que ele aqui continua falando, no versículo 15 ele, eu sou a videira, depois no versículo 16 vai falar da missão do Espírito Santo, o Consolador, ele vai continuar falando. Então como é que nós podemos entender esse, já não falarei muito convosco? A ideia, meus irmãos, é que o tempo está se esgotando. Tanto que é verdade, porque ele diz assim, porque aí vem o príncipe desse mundo, Judas está chegando. E nós veremos juntamente com ele Satanás, que é o príncipe deste mundo. Eles estão chegando para me arrebatar. Então eu já não tenho muito tempo para falar convosco. Daí a ideia. Já não falarei muito convosco, porque não há muito tempo. A hora escura deste mundo está chegando. Ok? Daí acrescenta, vamos lá? Olha aí. Porque aí, por que ele não tem muito tempo para falar com os discípulos? Porque aí vem o príncipe deste mundo. E meus irmãos, qualquer que tenha sido o papel de Judas na morte de Jesus, e é claro, Judas foi responsável pelas suas atitudes, né? Ele é culpado, Judas, tá? Ele não é apenas uma marionete, tá? Mas ele decidiu trair Jesus, decidiu prender Jesus Cristo, ele é responsável, é por isso que ele foi ao inferno. Porque se Deus mandasse alguém ou enviasse alguém para o inferno sem aquela pessoa ter culpa, Deus não seria justo. Então Judas é responsável pelo que fez, mas ainda assim, quem está por detrás de Judas é o próprio Satanás. Judas é responsável porque ele abriu uma brecha para Satanás. Na linguagem de Paulo, ele deu lugar a Satanás. Lembra-se, não deis lugar ao diabo. Judas decidiu dar, e assim ele se tornou um instrumento de Satanás. Daí então, quando Judas vem, quem está vindo é o príncipe deste mundo. Os não crentes, eles são servos de Satanás. Eles não sabem disso, certo? Claro. Mas todo aquele que não crê em Jesus Cristo é um instrumento de Satanás. Pertence a Satanás. Daí, com a chegada de Judas, Jesus diz assim, ele não diz assim, aí vem Judas. Ele diz assim, aí vem o príncipe deste mundo. Porque é uma força espiritual a conduzir Judas, e não é Deus. É o próprio Satanás. Pode parecer duro falar essas coisas, não? Porque nós conhecemos pessoas que não são crentes. Não é verdade? E aí nós acharmos que eles são servos de Satanás, pode ser duro. Mas lembra-se quando Jesus falou aos judeus? Aos religiosos, não é nem o pessoal que vive longe de igreja, não. O pessoal que vai à igreja. Falou assim, vós sois filhos do diabo. Ele está falando para judeus, para conhecedores da lei, pessoas que diziam ser filhos de Abraão, porque eles disseram assim, somos filhos de Abraão. Jesus diz, não, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Sabe por quê, irmão? Deixa eu lhes falar. Se nós não tivermos certeza dessas coisas, nós nunca vamos agonizar pela conversão dos ímpios. Nós nunca vamos nos importar em nos esforçarmos para que eles cheguem a Cristo. Se nós entendemos que está tudo bem com eles, que eles estão num campo neutro, que eles não são de Deus, mas também não são de Satanás, então deixa-os aí. Deixa-os aí.
Deixe-os nesse limbo. Talvez alguma coisa boa aconteça. Mas não. Eles pertencem a Satanás. E eles estão caminhando ao inferno. Lembra do que Paulo disse? Que Deus os tirou das trevas. Trevas é o lugar onde Satanás domina. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos antes? Nas trevas. É onde nós estávamos. Como todos os demais. E éramos por natureza o quê? Filhos da ira. E é isso que todo o não crente, quer seja meu parente, quer seja seu, todo não crente se encontra debaixo da ira de Deus, por estar nas mãos de Satanás. E se nós não entendermos isso, nós não vamos orar e nem testemunhar com agonia ao redor daqueles que nos cercam. Se nós não entendermos que eles estão caminhando para o inferno, para estarem debaixo da destruição eterna na mão de um Deus todo-poderoso e irado para sempre com justiça. Se nós não entendermos isso, nós jamais clamaremos a eles que se arrependam e convertam. E nós jamais nos gastaremos nisso, se nós não entendermos aquilo que está à espera daqueles nossos parentes e amigos que não creem em Jesus. Spurgeon vai dizer o seguinte: clame, testemunhe, agonize, para que aquele ímpio que você conhecera, já no inferno, não clame maldições sobre você, porque você não avisou. Fale do inferno. Fale da ira de Deus. Talvez Deus tenha misericórdia e use isso para a conversão do pecador, porque é isso que o aguarda, certamente, se ele não crer em Cristo. Ele pertence ao príncipe deste mundo, e só o evangelho de Cristo pode livrá-lo das mãos de Satanás. Eu caminho para o fim. Quando Jesus diz assim: este príncipe do mundo que está vindo agora, ele nada tem em mim. O que significa ele nada tem em mim? O grego aqui significa o seguinte: ele não tem direito sobre mim, ele não tem poder sobre mim. Isso aqui é magnífico, isso aqui é maravilhoso. Este príncipe do mundo que fez com que Adão caísse, que fez com que Davi caísse, que fez com que Pedro caísse, ele não tem poder sobre mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Ele não tem autoridade sobre mim. E por que ele disse isso, Irineia, Heloísa, Anita, Daiane, Bia? Por que ele disse isso? Porque o Filho de Deus Santo não tem pecado. Sem pecado, Satanás não tem poder sobre ele. Ele não tem poder em mim. Ele não tem direito sobre mim. Porque eu sou o santo Filho de Deus. É o Adão perfeito. E Satanás não tem autoridade sobre ele. Ah, meus irmãos, sim. Devemos observar aqui as perfeitas santidade de Cristo. Ele disse: aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem direito em mim. Ele não tem nada em mim. Satanás, o príncipe do mundo, estava prestes a fazer seu último e mais cruel ataque contra Cristo. Satanás estava reunindo todas as suas forças, até mesmo um apóstolo, contra Cristo, para a sua investida mais violenta. Ele viria com extrema malícia para tentar o segundo Adão, assim como tentou o primeiro no jardim do Éden. Agora tentaria o segundo a caminho do Calvário. Todavia, nosso Senhor declarou: ele não tem poder sobre mim. Satanás não pode conseguir nada comigo, digamos assim, parafraseando o que o Senhor disse, pois não há erro ou pecado em mim. Tenho guardado os mandamentos de meu Pai, consumei a obra que ele me confiou, portanto Satanás não pode vencer-me, ou lançar qualquer acusação contra mim, ou condenar-me. Triunfarei sobre ele, esmagarei a sua cabeça.
Sabe esse Satanás, irmãos, que nos vence, nos faz cair em suas tentações todo dia? O Senhor Jesus Cristo o resistiu perfeitamente. Ele jamais cedeu, ele jamais caiu. Ele é aquele que esmaga a cabeça de Satanás debaixo dos seus pés. Devemos notar assim a diferença de Cristo para qualquer outro ser humano. Todos caíram. Todos caíram. Todos os homens da Bíblia não resistiram a Satanás. Uma hora ou outra eles cederam. Mas Jesus Cristo é o perfeito Filho de Deus sem pecado. Por isso ele disse: Ele, o príncipe do mundo, não tem autoridade e direito sobre mim. E a grande pergunta para terminar é: então por que é que Jesus Cristo será entregue a uma morte tão cruel? Parece que é coisa de Satanás, não é? Essa é a ideia aqui. Olha, eu estou partindo. E aí vem o príncipe deste mundo. Então ele vai fazer com Cristo o que ele quiser. Aí Jesus diz: não, ele não tem direito sobre mim. O que vocês vão ver acontecer na cruz é prova do meu amor pelo meu Pai. Eu não estou sendo arrastado lá por Satanás. Satanás não me venceu e me crucificou. Ele não tem direito sobre mim. Ele não tem nenhuma autoridade sobre mim. Ele não tem poder sobre mim. O que vocês verão é o meu amor por meu Pai. É o que ele diz agora para terminar. No versículo 31. Contudo, assim procedo, ou seja, assim estou indo para a cruz. Não porque Satanás tem poder sobre mim, mas para que o mundo saiba que eu amo o meu Pai. E faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos. Vamos-nos daqui. Meus irmãos, a cruz, longe de ser a derrota de Jesus nas mãos de Satanás, longe disso, é a maior prova de Jesus e do seu amor por seu Pai. Veja, irmãos, assim como os discípulos confirmavam seu amor a Jesus através da sua obediência, lembram-se? Quem guarda os meus mandamentos é quem me ama. Não é o que ele falou aos seus discípulos? Todo aquele que guarda os meus mandamentos é aquele que me ama. Assim também Jesus confirma o seu amor ao Pai, obedecendo à sua vontade. A cruz é a vontade do Pai para o Filho, para que o Filho restaure, redima muitos. Então ele está dizendo: eu estou indo à cruz não é porque Satanás tem poder, porque Satanás me venceu. Não, ele não tem poder sobre mim. Eu estou indo porque eu quero fazer a vontade de meu Pai para salvar os pecadores. O mundo olha a cruz como derrota de Cristo, mas o mundo deve saber e saberá, pelo testemunho do Evangelho e a segunda vinda e definitiva vinda de Cristo, quando todo joelho se dobrar, que a cruz foi a prova e a ressurreição, as provas cabais do amor do Pai pelo Filho e do amor do Filho pelo Pai. O mundo saberá que a cruz foi a prova do amor do Filho pelo Pai. E a ressurreição, o amor do Pai pelo Filho. É legal isso, não? A cruz é a prova do amor do Filho pelo Pai. E a ressurreição? Do amor do Pai pelo Filho. Levanta-te dos mortos, meu filho, porque você fez toda a minha vontade. Você não permanecerá na morte. Levante-se, meu filho, dos mortos. A cruz, o amor do Filho pelo Pai. A ressurreição, o amor do Pai pelo Filho. Isso é a cruz de Cristo. Isso é a ressurreição. Não é a vitória de Satanás, mas a prova do amor de Jesus por seu Pai e por nós, povo que o seu Pai deu a ele. Meus irmãos, eu termino. Cristo amou perfeitamente o Pai. Sejamos gratos a Deus por termos um Salvador como Cristo, perfeito e sem mancha, que possui uma justiça íntegra e uma vida pura. Nada Satanás ou este mundo podem contra Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, por toda a sua perfeição e glória. Por outro lado, meus irmãos, nós mesmos, por nossos atos,
encontramos apenas imperfeição. Se Cristo não há imperfeição nele, em nós há muita imperfeição. E se a nossa esperança está fundamentada em nós mesmos, e em nossa própria e suposta bondade, devemos ficar realmente desesperados. Se você acha que você tem um lugar no amor do Pai, e eu também entendo assim, porque nós somos bons e nós somos justos, você deveria estar desesperado. Porque você e eu somos pecadores. Entretanto, em Cristo, temos um perfeito e imaculado representante e substituto. E assim como Satanás não tem direito nem poder sobre Cristo, assim também ele não tem poder nem direito sobre nós. Porque nós estamos em Cristo. Satanás não tem mais poder nem direito sobre eu e você. Nós podemos resisti-lo e vencê-lo. Nós podemos resistir e vencer Satanás em Cristo Jesus. Quanto mais cremos em Cristo, quanto mais de Cristo tivermos, mais Satanás será enfraquecido. Mais suas tentações não terão poder sobre nós, porque nós olhamos para Cristo, perfeito, santo, puro, Filho de Deus, que pode, nele, nos dar poder para vencer Satanás. Você tem vencido Satanás? Se você não tem vencido Satanás, eu vou lhe dizer por quê, meu irmão. Porque você não tem olhado para Cristo. Porque você tem se esquecido de Cristo e o seu poder. Porque você não tem clamado a Ele. Porque você não tem ido à sua palavra. Porque se você fizer isso, Satanás não terá poder contra você. Ele não terá poder contra você, porque você está em Cristo. E Cristo disse: Satanás não tem direito sobre mim. E esse Cristo poderoso que venceu e esmagou Satanás é o seu Cristo em quem você crê, e é o Cristo que te fortalece. Creia nele, alimente-se dele, viva segundo a sua vontade, e você verá Satanás ser destruído, Satanás ser de fato vencido pelo poder de Cristo que habita em você. Deus nos dê essa graça, todo dia, de confiar em Cristo e olhar para Ele, e assim ter poder dele espiritual, para vencer a todo dia as tentações do diabo. Deus nos abençoe. Amém, irmãos.